Feliz sábado. Muito obrigado, Bereno, pelas palavras. Deus seja louvado, amém? Muito bom estar mais uma manhã aqui na nossa igreja cheia, para honra e glória de Deus. Apesar do leve friozinho de manhã, é sempre bom estarmos aqui. E é sempre uma enorme responsabilidade pregar ainda mais um sábado, né? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, obrigado por estarmos na sua santa casa de oração. Que tudo o que possa ser dito agora seja para a tua honra e glória e que todos nós possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós, Pai. Perdoe os nossos erros, nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Eu já vou começar o sermão de hoje com uma opinião forte. Eu não julgo quem tenta explicar Deus. Não julgo. O nosso tema de hoje é ninguém explica Deus, mas eu não julgo quem tenta explicar Ele. Mas eu dou um alerta. Querer explicar Deus e os seus passos é como você querer colocar um oceano inteiro, um mar inteiro dentro de um copo d'água. Você não vai conseguir explicar a grandiosidade de Deus. E o ser humano, ele gosta de explicações para tudo. Tudo o ser humano gosta de explicações. Isso já é um costume antigo que nós temos. Por exemplo, se nós voltarmos cerca de 5.000 anos atrás na história, na época que o Egito era a nação mais poderosa da Terra. Se a gente voltar nessa época, tudo que eles não sabiam, de onde vinham, ou não tinham explicações plausíveis, eles chamavam de Deus. Por exemplo, observe essa imagem aqui. Aqui tem os principais deuses do Egito Antigo. Tudo que eles não sabiam, eles colocavam o nome de alguma coisa que para eles era um deus. Tudo isso. Alguns estudos dizem que no Egito, eles tinham mais de 1.500 divindades, mais de 1.500 deuses que eles acreditavam ser de alguma coisa. Eles tinham deuses que representavam o amor, o conhecimento, a vingança, a vida pós-morte e uma série de outros temas que para eles não tinham explicações. A busca dos humanos por explicações, ela não parou até hoje. Isso faz parte do nosso jeito de ser. No futebol, quando um time vai mal, o centro de treinamento enche de torcedor. Não, como é que vocês perderam? Como é que isso aconteceu? Na política, quando acontece algo grave ou sério, os deputados, os senadores fazem uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar, porque coisas que não eram para acontecer, aconteceram. A verdade é que o tempo todo nós queremos e pedimos explicações, a todo momento. E nós também somos assim quando nós falamos do cristianismo. O tema do sermão é Ninguém Explica Deus. Então, obviamente, eu não vou tentar aqui explicar Deus. Seria uma controvérsia. Que Deus é inexplicável, nós já sabemos. Mas o que muitas pessoas não sabem, e nós temos que ajudar elas, é que através da Bíblia nós conseguimos nos aprofundar nesse Deus maravilhoso e entender um pouco mais do que Ele busca para a nossa vida. O primeiro passo para conhecer mais sobre Deus é saber o que Ele é. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo da Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Ou, se preferir, acompanhe aqui comigo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O primeiro verso da Bíblia já nos deixa claro, Deus é um ser criador. O primeiro verso da Bíblia também nos deixa 3 compreensões sobre o que Deus é. Deus é a origem de todas as coisas, nada existiria sem Ele. Ele é soberano, tudo pertence a Ele, inclusive nós. Pois tudo que é criação pertence ao seu Criador. Somos dependentes dEle, nossa vida não tem sentido sem Ele. Essas primeiras compreensões do que Deus é, a gente pode tirar do primeiro verso da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Já nos mostra muitas coisas. E você sabia que tudo que alguém cria, ela deixa uma marca dela na própria criação? Por exemplo, um artista, quando ele faz um quadro, famoso ou não, ele deixa o quê? A assinatura dele. Para todo mundo saber o quê? Que foi ele que fez. Ou às vezes para deixar uma marca para os próximos anos, o pessoal saber quem fez aquilo. Outro exemplo que eu posso tirar disso, por exemplo, é o Roberto Burle Marx, que dá até o nome do nosso parque da cidade. Ele foi um dos maiores arquitetos brasileiros da história. E ele tinha uma assinatura nas suas obras. A integração da natureza com a arquitetura e o uso de um estilo que se tornou predominante em todo mundo é uma das marcas dele. Até mesmo eu, que não sou grande coisa, tenho as minhas marcas. A Aline já vai saber mais ou menos. Quando a gente faz um post, lá eu gosto de colocar o logo da associação, o logo da igreja e o logo da nossa igreja. Isso acaba que se torna uma marca, vira uma padronização. É uma marca de quem faz aquilo.
E Deus, o nosso Criador, ele não fez diferente. Ele também deixou marcas dele na criação. Por exemplo, a beleza da natureza é algo indescritível. Como esses animais são tão bonitos, tão lindos, é uma marca de Deus. É uma marca de Deus, né, da criação. Por exemplo, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos, capítulo 1, verso 20. Ou se preferir, acompanhe aqui na tela. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse verso nos deixa claro que os atributos de Deus, como seu poder eterno e a sua divindade, elas são claramente perceptíveis através da criação do mundo, tornando a humanidade indesculpável por não conhecer o Criador. É igual, por exemplo, quando nós estamos ali na Serra do Mar, chegando na Tamoios ali, quase pertinho da praia, e a gente vai passando pela serra e vai vendo lá de longe aquele mar enorme, aquela beleza. Como que alguém pode acreditar que isso surgiu do acaso? Como que uma pessoa em sã consciência acredita que isso surgiu do nada? Ou de um Big Bang, uma coisa parecida? Como um ser humano pode ver um animal lindo desse, com as cores combinando, as cores lindas, e pode pensar que isso é obra do acaso? Olha que animal bonito, belo. Isso nos faz querer conhecer mais sobre a criação, sobre quem criou isso. As marcas do Criador estão em toda a criação, inclusive em nós, em mim e em vocês também. Cada ser humano, por exemplo, ele tem dentro de si um desejo pelo certo e um repúdio pelo errado. Esse senso não vem apenas da evolução social, esse senso é uma marca de Deus. A nossa consciência ela é como uma voz interior, que aponta para as coisas boas ou ruins. Esse dom vem de Deus. Deus é o fundamento da vida. Bom, nós já vimos aqui que Deus é criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas ele não é só isso. Deus também é onipotente, onisciente e onipresente. E o que isso significa? Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 32, verso 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, nada há que te seja demasiado difícil. Esse verso confirma que Deus é onipotente, ou seja, ele é um Deus ilimitado em poder. Deus tem poder para construir tudo do nada. Ele tem poder para isso. Ele não é igual a nós, ele é um ser superior, ele tem poder para fazer o que bem entender. Olha o que diz agora lá em Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Amém? Esses versos nos deixam claro que Deus também é onipresente. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Qualquer lugar desse mundo que você vá, você não consegue fugir de Deus. Eu, por exemplo, eu não consigo estar em São José dos Campos e estar lá em Nova York ao mesmo tempo. Mesmo se pudesse, eu não estaria, não tenho dinheiro para isso. Mas eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Já Deus não. Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O salmista registra aqui que Deus é onisciente, ou seja, ele tem saber absoluto e pleno. Deus tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe de tudo. Enquanto nós temos mentes finitas, em conhecimento, Deus tem uma sabedoria inigualável sobre cada um de nós. Tem até um verso que eu gosto muito, está lá em Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, Deus sabe de tudo e Ele está no controle de tudo. Ele está acima de nós. Saber isso nos ajuda e nos dá conforto para as situações da vida. Porque nessa vida nós passamos por inúmeras aflições. Nessa vida nós passamos pela dor de perder um ente querido, pela dor de perder um emprego. Passamos por momentos frágeis financeiramente. E mais uma série de batalhas diárias que muitas vezes nos afastam de Deus. Mas quando nós sabemos que Deus sabe de tudo e que os planos dele são mais altos que os meus, eu posso ter um pouquinho de confiança nele. Um pouco não, eu posso ter uma enorme confiança nele. Eu posso ter um pouco de sabedoria, mas uma enorme confiança em Deus.
Mesmo quando nós sabemos que Deus sabe de tudo, isso é perfeito para nós. Nós já vimos que Deus é criador, nós vimos também que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Agora, uma das características mais conhecidas de Deus é que Deus é amor. E para mim, um dos versos que mais retratam isso está em Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Meu irmão e minha irmã, Deus te escolheu. Antes mesmo da sua formação, Ele te amou. Antes mesmo de conhecer você, Ele te amou. Antes mesmo de você pisar nessa igreja ou em qualquer outra, Ele te amou. Antes mesmo de você pecar também, Ele te amou. Esse amor de Deus por nós é algo sobrenatural. Todas as vezes que eu e você pecamos, nós estamos ignorando completamente o sacrifício que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Isso é para mim e para vocês. E esse momento, mesmo sendo tão cruel, Deus continua nos amando ainda. O amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu poderia ficar pregando aqui sobre o amor de Deus o dia inteiro, 24 horas, mas eu não conseguiria descrever o tamanho desse amor por cada um de nós. Ele nos ama. Esse verso de Jeremias é muito lindo, ele revela muitas coisas, mas tem outro que é mais lindo ainda, está em Isaías, capítulo 49, verso 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe que gerou seu filho, que prepara para receber ele, ainda que uma mãe te esqueça, Deus diz, eu não esquecerei de você. O amor de uma mãe pelo seu filho é o amor que acho que mais se aproxima do amor de Deus por nós. Mas se por um acaso a sua própria mãe se esqueça de você, Deus diz, não, eu não me esquecerei de ti. Essa promessa é a certeza que não importa o que tenhamos feito ou quão longe tenhamos ido, Deus nunca se esquece de nós. Esse verso é lindo, mas não para por aí. Esse próximo verso, ele retrata o amor de Deus de uma forma inexplicável, de uma forma inigualável, um amor puro e sem igual. Leia comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que deu o único de sua espécie para morrer na cruz por mim e por você. Pare e pense por um instante. Deus não entregou um anjo, não enviou um profeta, ele entregou o Filho dele. Ellen White fala no livro História da Redenção que os anjos, depois do pecado entrar no mundo, com Adão e Eva, os anjos se ofereceram, se colocaram no lugar. Mas Deus falou, não, tem que ser o meu filho. Só ele é digno. Ele deu o seu único filho, o único de sua espécie, perfeito, santo, puro e inocente para morrer por nós. Uma morte dolorida. Ele não veio apenas, mas ele morreu numa cruz cruel, humilhante, desprezado por aquele que ele mesmo criou. Imagina você morrer, você ser morto pela sua própria criação. Ele foi desprezado pela criação dele. E essa é a maior história de um ser humano que já viveu na Terra. Saiba que Deus ele é amor, como nós já falamos, mas ele também é um Deus justo. Deuteronômio 32, verso 4 diz, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Deus é justo também. Ele tem uma justiça que nem mesmo nós compreendemos. A justiça humana pode até falhar, mas a justiça divina não falha. Inclusive, tem muitas pessoas que falam, se Deus é amor, então está tudo certo, o amor tem que prevalecer. Os mandamentos não valem nada, se Deus é amor, é isso que importa, é amar. Quem pensa assim está completamente enganado. Acima do amor de Deus está a justiça dele. Tanto que naquele dia, quando o juízo executivo chegar, Deus vai mostrar a justiça dele para todos, julgando todas as pessoas que em tempo de graça não foram fiéis e que praticaram iniquidades. E elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre e morrerão eternamente. Nós já vimos que Deus é criador, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus também é justiça, Deus é justo. Mas não para por aí. A Bíblia revela que Deus é Pai, Deus é Espírito, Deus é luz e Deus também é eterno. Deus não pode ser explicado totalmente, mas ele pode ser experimentado. Ele é real, seu amor é verdadeiro e os seus caminhos são seguros. O maior convite de Deus não é que você
explique, mas é o que você conheça verdadeiramente. Deus é incrível, mas ainda mais incrível são as coincidências divinas que Ele mesmo causou e que Ele mesmo causa. Existem várias pesquisas científicas que muitas vezes até conseguem alinhar a ciência e a Bíblia. Mas tem alguns detalhes inexplicáveis da vida humana que apontam para um ser que não se explica de forma nenhuma. Existem coisas científicas que acontecem nesse mundo que não dá para explicar. Por exemplo, a posição exata da Terra. Já pensou nisso? A Terra ela está na chamada zona habitável. A Terra ela não está nem muito perto do Sol, nem muito longe. Nós estamos corretamente aonde nós tínhamos que estar. Se tivesse alguns quilômetros para mais ou para menos, seria impossível existir vida na Terra. Outro ponto interessante, por exemplo, é a atmosfera e a proporção exata dos gases. O ar que eu e você respiramos contém 78% de nitrogênio e os outros 21% são de oxigênio. Se o oxigênio fosse 30%, 9% a mais, qualquer fagulha incendiaria tudo. Se fosse 10% para menos, não haveria respiração suficiente. É tudo cronometrado, é tudo no seu devido lugar. Essa proporção perfeita é essencial para a vida humana existir. E se alguém se levantar e falar que isso é obra do acaso, corretamente 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, eu vou tacar a garrafa na cabeça. Como é que pode isso? Não é obra do acaso. Isso é fenomenal, nós estamos aqui só pela infinita graça e bondade de Deus. Lá em Atos capítulo 17, verso 25, diz que Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração de todas as coisas. E é isso que acontece. E isso é mais do que verdade. Outra criação de Deus que é fundamental para a nossa vida humana é a lua. O papel da lua não é só brilhar, não é só a iluminação. A lua regula as marés, controla o eixo da Terra e equilibra o clima. Se a lua fosse um pouco maior ou menor, haveria instabilidade, enchentes e até mesmo uma seca terrível, sem precedentes. A lua é mais uma marca da criação de Deus na Terra. Outro exemplo, o nosso DNA humano é mais uma prova de que Deus existe. O nosso DNA ele é um código extremamente complexo, comparável a uma biblioteca viva. Não é por acaso que quando alguém quer saber se tem parentesco com o outro, ela faz um teste de DNA, porque lá está todo o nosso histórico, o nosso registro. É a nossa biblioteca que corre nas nossas veias. Cada célula do DNA contém informações importantes para preencher milhares e milhares de livros. A probabilidade disso surgir do zero, disso surgir do nada, é praticamente zero. Todas essas coisas que eu acabei de dizer, a ciência até tenta provar. Mas tem uma coisa que é inexplicável. Tem uma coisa que ninguém explica. Inexplicável. Como uma vaca preta come grama verde, dá leite branco e solta as fezes marrom. Como que isso acontece? É coisa de Deus. Meus irmãos, ela é uma vaca preta comendo grama verde, dá leite branco e as fezes é marrom? Não faz sentido. É obra de Deus. Como que pode isso? É obra do divino. Agora, falando um pouco mais sério, como a ciência explica, por exemplo, a geração de um ser humano no ventre de uma mulher? Como a ciência explica isso? Como os ossos são capazes de serem formados? Como uma orelha, um olhinho, um pezinho? Como tudo isso pode ser formado dentro de outro ser humano? Como que isso pode ser formado? Agora pense em uma gestação normal. 9 meses, a criança nasce. E ela nasce com simetria total. Um braço é do tamanho do outro. Um pé é do tamanho do outro. Uma orelha é do tamanho da outra. Um olho é do tamanho do outro. É inexplicável. E quando cresce ainda, poderia crescer o nariz maior, as orelhas maior, mas não, cresce simetricamente. É Deus em tudo. E sabe onde eu consigo ter um pouco de explicação? Um pouco não. Onde eu consigo ter total explicação sobre isso? É na palavra de Deus. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Quem fez o ser humano? Quem consegue fomentar um ser humano dentro do ventre de uma mulher? É quem? É Deus. A explicação para a geração de um ser humano, que é algo tão complexo, envolve inúmeras fases, está na Bíblia. Meu irmão, saiba que nós vemos a mão de Deus não somente nas coisas mais perplexas da vida, mas também nas coisas mais perplexas e difíceis. Nós vemos nas coisas mais simples.
Nós também vemos o agir de Deus em cada detalhe. Como, por exemplo, o nascimento e crescimento de uma planta. Já parou para pensar nisso? Meu pai, quando chega lá na chácara, ele planta alface, ele gosta de ficar mexendo na horta e plantando as coisas. De uma semente pequenininha que ele planta, nasce uma cabeça enorme de alface. Como que a gente explica isso? Uma semente dura e seca, que após você colocar debaixo da terra e molhar, nasce algo que traz benefício para o ser humano. Da onde que sai isso? Isso é algo poderoso e inexplicável. A igreja, ela concorda que em cada detalhe nesse mundo nós vemos o amor de Deus. Mas e quando possíveis dúvidas sobre esse Deus vier à nossa mente, o que nós devemos fazer? A Bíblia ela tem muitas histórias bonitas e se eu tivesse que fazer um top 10, essa história com certeza estaria na minha lista. Abra sua Bíblia em Gênesis. Não, primeiramente, antes de abrir a Bíblia, em Gênesis capítulo 12, verso 2, Deus promete a Abraão que dele nasceria uma grande nação. Abraão tinha 75 anos quando Deus fez essa promessa para ele. Você já conhece essa história? 25 anos depois, Abraão, quando ele tinha 100 anos, nasceu o filho dele, Isaque, o filho da promessa de Deus. Isaque era a materialização do cumprimento divino naquela família. E agora nós vamos para Gênesis, capítulo 1 ao 10, entender um pouco mais. Capítulo 22, versos 1 ao 10. Vamos entender um pouquinho mais dessa história de Abraão e Isaque. Gênesis capítulo 22, os versos 1 ao 10. Gênesis 22, verso 1 ao 10. Capítulo 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Se você só ler até aqui, vamos parar aqui, você irá pensar, mas que Deus louco é esse? Não é verdade? Ele fez uma promessa para Abraão, que lhe daria um filho. Abraão aguarda 25 anos por esse filho prometido, e depois ele vai ter que matá-lo, o próprio filho amado de Deus. Que Deus louco, sem sentido isso. Como que Deus pode fazer isso? Imagine o peso de Abraão ao caminhar 3 dias, sabendo que o destino era oferecer o seu filho em holocausto. Imagina para Isaque, ele próprio carregar a lenha que o mataria. Ambos passaram por uma experiência de dor física e emocional. E quando Isaque pergunta no verso 7, cadê o cordeiro, pai? Claramente ele já tinha se ligado que algo estava estranho, né? Ele falou, rapaz, mas eu estou chegando aqui, mas não tem nada aqui. O que está acontecendo? Meu pai falou que eu tenho que ir lá para ajudar ele no holocausto. Falou que Deus proverá, mas eu não estou vendo nada. Isaque com certeza achou estranho. E mesmo com o pai tendo mais de 100 anos de idade, Isaque não foge. Ele aceita o que seria até ali o seu destino. Mas no verso 11, o inesperado acontece. Vamos ver. Mas do céu, o anjo do Senhor o clamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho.
Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Verso 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Abraão tinha todos os motivos do mundo para não sacrificar o seu próprio filho, mas ele foi fiel às ordens de Deus e o Senhor o recompensou. E olha que está em Mateus capítulo 25, verso 21. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu. E foi justamente isso que aconteceu. Vale a pena ser fiel. Não pelo que ele pode te oferecer, mas pelo que ele já te ofereceu na cruz do Calvário. Vale a pena ser fiel para Deus. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E no começo desse sermão, nós vimos que Deus ele é criador. Nós vimos que Deus é eterno, é espírito. Enfim, nós vimos várias coisas que Deus é. Mas faltou dizer uma coisa que Deus é. Deus é salvação. Já caminhando para o final, olha o que Salmos capítulo 27, verso 1 diz. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Deus é a nossa salvação. Jesus Cristo é a nossa força. É a nossa rocha, a nossa fortaleza. Meus irmãos, o mundo está cada dia que passa se perdendo. Cada dia que passa o mundo está indo para o buraco. E essa é a verdade, nós já sabemos. O mundo está indo num caos total. O mundo ele está se perdendo a cada dia. As pessoas já perderam a noção do que é certo e do que é errado. As pessoas já não sabem mais distinguir as coisas certas e erradas desse mundo. O mundo jaz do maligno. Quem perde tempo com as coisas profanas desse mundo é tolo e ingênuo. Mas sabe o que mais me dói isso? Que eu e você também somos tolos e ingênuos. Nós perdemos tempo com as coisas mundanas. E coisas dessas que não agradam a Deus. Já caminhando para o final, Vanderlei, me perdoe a palavra, mas eu e todos os pecadores dessa terra somos uma desgraça no universo. A gente fala que ama Deus, a gente vem para a igreja, a gente vai lá, estou indo na casa do Senhor, mas nos dias da semana, no restante dos dias, a gente falha. A gente comete os mesmos pecados e mesmos erros, eu e vocês. Todos nós. Nós não somos dignos de nada desse mundo, nós não somos dignos de estar na casa de Deus. Eu não sou digno de estar aqui pregando. E essa é a mais clara verdade. Nós somos pecadores nojentos. Todas as vezes que eu difamo alguém, todas as vezes que eu faço mal contra alguém, todas as vezes que eu faço aquele meu pecado em segredo, todas as vezes eu estou pisando e ignorando o sacrifício que Deus fez por nós. E isso vale para mim, para você, vale para todos nós. O PowerPoint parou rapidinho aqui. Isso vale para mim e para você todas essas coisas. Eu só tenho 17 anos, mas eu já estou cansado, mesmo com só 17 anos. Imagina os mais velhos, de ligar a TV todo dia e é só desgraça, só tragédia, só coisa ruim nesse mundo. Esse dia mesmo no Rio de Janeiro, eu até comentei na pregação de domingo que eu fiz há um tempo atrás, esses dias no Rio de Janeiro, aqui pertinho nosso, 5, 6 horas de viagem, um menino de 14 anos matou o próprio pai, a mãe e o irmão de 3 anos, porque não deixaram ele ir conhecer a namorada virtual dele. O menino falou, eu quero conhecer a minha namorada virtual, eu quero ir lá ver ela. E os pais, logicamente e racionalmente, falaram, não, você não vai conhecer sua namorada virtual, que você conheceu na internet, nem pode ser, vai saber o que é, golpe, não sei. Mesmo ele queria ir, aí ele foi, esperou de madrugada, tomou um energético, ele contando, tomou um energético para ficar acordado até de noite, e pegou a arma do pai, que tinha licença de CAC, e matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos. Porque ele queria conhecer a namorada virtual dele.
E esse menino ainda tranquilamente, calmamente, ele ainda, depois que foi descoberto na delegacia, contou que pegou os corpos dos 3 e colocou numa cisterna no fundo da casa deles. Terrível, não é? São as notícias que a gente vê no mundo. Basta você ligar o jornal, basta você fazer qualquer coisa, abrir seu Facebook, Instagram, que você vai ver que o mundo está decaindo de uma tal forma. Agora, eu falei disso, né, do caso do menino que matou os próprios pais, se levantou contra os pais. Agora, olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus. Olha o que foi escrito há milhares de anos atrás. Olha o que Mateus escreve. O irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhe causarão. A Bíblia, ela profetiza algo que está acontecendo nos nossos dias, há milhares de anos atrás. Olha o que Mateus escreve, é o que está acontecendo no nosso tempo. É o que está acontecendo agora. Mateus diz, um filho se levantará contra seus pais e os matarão. E olha o que está acontecendo hoje, a gente liga a TV, pesquisa depois no Google, pai matando filho, filho matando pai, e na mesma hora aparece uma centena, uma porrada de notícias. O negócio está feio. O tempo do fim chegou e as profecias estão se cumprindo. O rei vem vindo. Nós não podemos mais nos contentar em viver nesse mundo miserável, em que crianças morrem de câncer. Um mundo em que leucemia e crianças estão na mesma frase. Um mundo terrível e cruel. Nós não podemos viver nesse mundo onde nós perdemos quem mais amamos. Esse mundo onde eu saio para trabalhar, para estudar, para fazer o que seja, e eu não sei se eu vou reencontrar a minha família. Esses dias eu vi uma notícia, acredito que alguns tenham visto, na página do G1, portal de notícias. Eu vi que um cachorro, imagina um cachorro, ele foi baleado porque ele foi jurado de morte por traficantes do Rio de Janeiro. Eu esqueci de trazer o print, eu vi na página oficial. Um cachorro está pagando os preços pelos pecados dos seres humanos. O mundo, as pessoas já perderam seu cognitivo. As pessoas estão totalmente ruins, mas esse mundo onde eu saio e não sei se vou voltar para casa, porque eu sei aqui também que cada um se lembra de algum familiar ou de algum amigo que se perdeu ao longo dessa vida. Eu sei que você tem no seu coração aquela pessoa, aquele seu parente que você quer encontrar no céu. Pode ser sua mãe, seu pai, sua avó, seu irmão, seu filho, que você deixou de pegar nos braços. Todo mundo tem pessoas que nós perdemos e que nós queremos encontrar no céu, porque nesse mundo nós perdemos as pessoas. Nós perdemos quem nós mais amamos. Nós perdemos nossos filhos, nossas mães, nossos pais, as pessoas morrem. E diariamente, enquanto a gente está aqui, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, agora tem gente nascendo, uma nova vida, tem gente morrendo também. Eu sei que você tem no seu coração, na sua mente, uma pessoa que você lembra, que você às vezes pode até olhar para o banco dessa igreja e pensar, eu sinto falta dessa pessoa aqui do meu lado. Eu sinto falta dessa pessoa aqui comigo, eu queria que ela estivesse aqui. E ela já não está mais nessa terra. Mas tenha calma. Por mais que seja difícil, confia no Senhor, entrega a Ele seus caminhos. Eu sei que é difícil para mim também. Eu tenho 17 anos, eu passo pelas tentações também da cidade, você também pelas suas. É difícil. Mas o Senhor, Ele nos promete. Ele tem uma profecia na Bíblia, um dos versos mais bonitos, onde o Senhor promete calma. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Vai passar. Amém? Vai passar. Jesus vai voltar para essa terra. Eu acredito nisso. Mas para isso, eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei se é um divórcio, se é um desemprego, se é uma dor imensa que você passa no seu coração. Mas saiba que Deus está te chamando. Ele me usa nesse momento para dizer, filho amado, eis que estou à porta e bato. Olha esse mundo como é que está, presta atenção, abre os seus olhos, conheça a verdade. Preste atenção no que está acontecendo nesse mundo. Jesus está voltando, filho, volte. Volte enquanto há tempo, enquanto a porta da graça não fechou, volte, filho.
É difícil? Mas volte, filho. Não vai ser fácil, mas no final vai valer a pena. Para os que foram fiéis, tem uma nova Jerusalém que está sendo preparada. Muito mais bonita que essa imagem feia que eu peguei. Há um rio lindo, há um portal, há um céu preparado das maiores pedras dessa terra, de jaspe, de ouro, de todas as pedras preciosas, algo que nenhum ser humano já viu. Para os que forem fiéis, há uma nova Jerusalém preparada, há um céu, há um caminho, mas para quem quer continuar com um pezinho no mundo, e outro na igreja, tem um lago de fogo e enxofre preparado. Isso vale para vocês e para mim também. Para quem for fiel, para quem cumprir o que Deus nos pede, tem um céu preparado. Mas para quem não for fiel, tem um lago de fogo e enxofre. E isso me dói saber, é que nós que vamos escolher isso. Se eu for para o céu, ou se eu não fui para o céu, sou eu que escolho, eu que vou tomar as minhas decisões. Eu não sei se isso me causa mais conforto ou desconforto, porque nós temos práticas que têm que ser eliminadas. Nossa, João, mas vai ter lago de fogo e enxofre, mas Deus não é amor? Ele não é amor, Ele não é bondoso? Você falou aí que Ele é várias coisas, que deu seu Filho para nós. Sim, Ele é amor, mas acima disso, como eu já falei, Ele é justo. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E isso é sério, a sua salvação está em jogo e só depende de você. Não depende de mim a sua salvação. E nem a sua salvação depende de mim. Nós precisamos experimentar mais sobre esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que diz, ainda que uma mãe, aquela que te gerou, mesmo que ela se esqueça de você, eu não me esquecerei. Você precisa entregar a sua vida a Deus. Esse mundo está decaindo, cada dia que passa, cada minuto, as coisas estão acontecendo. Nós precisamos estar sintonizados e antenados. Ah, mas João, Jesus está voltando, faz tempo, né? Jesus está voltando faz tempo. Ah, a igreja fica falando que vai voltar, mas não volta. A mesma Bíblia diz, tenham paciência. Tenham paciência. Por mais que seja difícil esperar, por mais que seja complicado, por mais que doa, tenha paciência. Espere no Senhor. Confia nele. E tem uma frase até que o Breno diz, que é verdade, que que Jesus ele pode voltar para você a qualquer instante. Nós estamos aqui na igreja, Deus me livre e guarde, mas você sai pela porta da igreja, distraído, vem um carro, te atropela, Jesus voltou para você no mesmo momento. Deus me livre e guarde isso acontecer. Nós temos que estar preparados e prontos, nós temos que entregar a nossa vida para Ele, porque nós temos que entregar enquanto há tempo, enquanto o relógio está ao nosso favor, mas vai ter uma hora que o relógio vai mudar. Deus, Ele chama cada um de nós para viver as boas novas com Ele. Ai, João, mas eu gosto de comer um torresminho, eu gosto de tomar um biritinho. É muito difícil, ser adventista tem muitas coisas, eu sei, é difícil para cada um, mas nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus. Nós precisamos entregar a Ele os nossos caminhos. Nós precisamos deixar que Ele tome a frente. Nós necessitamos que Deus age em nós. Mas só eu posso permitir isso. Eu não posso chegar aqui e falar, meu irmão, quero que Deus age em você. Mas a pessoa está fechada, não dá. Somente ela pode permitir que Deus age na vida dela. Mesmo com uma falta de emprego, mesmo com um divórcio, mesmo com coisas terríveis, com coisas desse mundo, nós temos que entregar a nossa vida a Deus. Confiar nele, porque senão já está difícil, vai ficar pior. Nós temos que tomar essa decisão enquanto há tempo, porque a porta da graça ainda está aberta. Você ainda tem a chance, você ainda tem a oportunidade. Mas em breve, a porta vai se fechar.
em breve, para os que forem fiéis, para as pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar, para as pessoas que guardaram os seus mandamentos, o céu estará aberto. Mas para as pessoas que não foram, o lago de fogo e enxofre estará aberto. Eu quero ir para esse lugar, não para esse aqui. Alguém quer ir para esse lugar aqui? Acho que não, né? Eu quero ir para lá. Eu sei que nós temos que renunciar a muitas coisas. É difícil para mim, é difícil para vocês. É complicado. Mas nós temos que ser fiel. Confia no Senhor e o mais Ele fará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Confie nele e o mais Ele fará. E você precisa entregar a sua vida, e para isso eu gostaria de chamar a equipe de louvor para nós cantarmos. Para nós cantarmos Entrego Minha Vida. Uma linda música dos Adoradores 3, se eu não me engano. Nós precisamos tomar a decisão. Precisamos entregar a nossa vida a Jesus.